Olá, meus queridos, graça e paz. Sou o pastor Alexandre, da Igreja Batista Reviver em Cristo. Para nós é um motivo de muita alegria poder estar aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Quero ler com você alguns versículos. Atente para esse texto. Diz assim, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo de Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto dela 2 homens, com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: por que estás buscando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram de suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam. E diziam essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando viu só os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nós estamos falando, irmãos, de um dos textos excepcionais da palavra, da Bíblia, porque para o povo que morava em Jerusalém, no domingo anterior, na semana anterior, eles chamavam de Domingo de Ramos. Foi onde se deu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porém, agora, nesse dia, Jesus, ele não apenas estava entrando em Jerusalém como outrora, ele agora estava ressurgindo dentre os mortos. A Sexta-feira Santa, chamada Santa, é a sexta-feira da humilhação, é a sexta-feira do Calvário, a sexta-feira da dor, da angústia, do sofrimento, a sexta-feira do esquecimento, a sexta-feira do abandono, a sexta-feira do sepulcro. Por fim, sábado para o judeu era um sábado muito especial. Era um sábado onde se guardava a lei, e nesse sábado era um sábado que se praticava as orações, a leitura da palavra. Era um sábado dedicado a buscar a Deus. Era o sábado do Senhor. Mas para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, aquele sábado era um sábado muito triste, porque o Messias, que estivera com eles durante 3 anos e meio, ele havia morrido. Ele havia padecido como malfeitor. E durante a dor daquele povo, eles se esqueceram da promessa de que Jesus ressuscitaria. A dor era muito grande, o sofrimento era grande, mas domingo viria e ele voltaria à vida. Então não há teologia da cruz sem a teologia da glorificação. Não existe Páscoa sem a Sexta-feira Santa. Não existe Sexta-feira Santa sem a Páscoa. É a sexta-feira da humilhação, da cruz, do abandono. É Deus destinando a si mesmo o sofrimento que era para o homem. Na verdade, Deus, por meio de Cristo, resolve pagar um preço que era para nós pagarmos. Aquela cruz não era para ele, era para mim e era para você. O sofrimento era para nós. Mas Deus nos amou de tal maneira que resolveu pagar o preço de reconciliação. Jesus, ele reconciliou a humanidade com Deus. Ele nos reconciliou com o Pai. Isaías retrata isso no capítulo 53 do seu livro, dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora nós somos reconciliados com Deus. Deus nos fez uma nova pessoa, uma nova criatura reconciliada. O sangue de Jesus, que Jesus verteu na sexta-feira da humilhação, do abandono, da dor e da angústia, foi o sangue que nos purificou de todo o pecado. Ele nos limpou. Ele não apenas cobriu o pecado, ele purificou. É como se ele rasgasse uma cédula de maldição e desse para nós uma cédula nova, onde não há condenação,
O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Ou seja, uma vez que eu não ando mais segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus, eu ando segundo o Espírito, não há mais condenação sobre mim. Isaías também retrata isso no livro, no capítulo 1, no versículo de número 17. Ele vai dizer que ainda que os nossos pecados fossem como a escarlata, se tornarão brancos como a lã. Ainda que ele fosse vermelho como o carmesim, se transformaria tão branco como a neve. É Cristo dando para nós uma mudança radical, ou dando para nós uma cédula nova, uma cédula de vida, de reconciliação. Porque a cruz foi isso. Era Deus reconciliando a humanidade. Jesus reconciliou a humanidade com o Pai. Mas a Páscoa, ela simboliza o triunfo do pecado e da morte. Ou seja, Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscitou, aquela humilhação da Sexta-feira Santa, agora ela tem uma forma diferente, porque Jesus não foi um mártir, ele foi o Salvador da humanidade. E quando ele ressuscita, ele traz o homem junto com ele. E nós morremos com Cristo. Mas quando nós o aceitamos, nós ressuscitamos com ele também. Jesus, ele se humilhou na cruz, mas foi exaltado na sua ressurreição. Esta é a mensagem da Páscoa. É a mensagem da reconciliação da humanidade com o Pai. Nós não merecíamos isso. Quem éramos nós? O homem, ele agora não é visto por Deus como um malfeitor, mas como um homem justificado. É muito mais do que apenas perdoado. Ele não foi apenas perdoado do seu pecado. Ele agora é declarado justo por Deus. A ressurreição, então, para nós, é a proclamação da vitória. É isto que Paulo vai dizer para Timóteo. Lembrai-vos do que Jesus disse. Ele ressuscitou dentre os mortos. Da ressurreição, na ressurreição, Cristo teve, ali se deu início à nossa própria ressurreição também. E ela foi anunciada e garantida por isso. Todo cristão, todos nós, ou seja, todo aquele que viveu no passado, todos aqueles que creram, que morreram por amor a Cristo e que sofreram, eles se apegaram a esta faísca do túmulo vazio, o túmulo do nosso Jesus. Não tem ninguém lá dentro. Jesus ressuscitou, aleluia. A ressurreição revela então para nós, ela é uma proclamação da vitória. Essa é a ressurreição para nós. É a proclamação da vitória. É a vitória sobre o pecado. É a vitória sobre a morte. Jesus ressuscitou. Se alegre, festeja, celebre essa Páscoa. Ou seja, você não tem mais a obrigatoriedade de se angustiar com os seus erros, porque Jesus na cruz levou sobre si todos os nossos pecados. Mas quando ele ressuscitou, ele também triunfou. Ele triunfou sobre os nossos pecados. E ele nos dá poder e autoridade para vencermos os nossos pecados também. A ressurreição de Cristo revela para nós essa vitória. Se alegre, festeja e celebre esse dia, porque o Senhor Jesus, ele não está entre os mortos. Ele ressuscitou. Que o Senhor abençoe você. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por você. Pai bondoso, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu nome. Porque se não fosse o Calvário, Pai querido, nós estaremos mortos dos nossos pecados. Nós estaríamos, Senhor, perdidos. Mas por causa da cruz e por causa da sua ressurreição, tu estabeleceste paz entre nós e Deus. E hoje nós podemos nos alegrar e nos regozijar em Ti. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor ressuscitou e está vivo e intercede por nós junto ao Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Celebre, hoje é dia de Páscoa.
Hoje é dia de vida. O nosso Deus não está morto. Amém? Deus abençoe você.